Olá, meus amores, tudo bem? Dando continuidade ao estudo do movimento uniformemente variado, hoje a gente vai falar um pouquinho dos gráficos desse tipo de movimento. Vamos lá? Movimento uniformemente variado, diferente do movimento uniforme, é um movimento onde a velocidade tem variação. Então, a gente tem aí uma aceleração constante, uma aceleração que não muda ao longo desse movimento, fazendo a velocidade alterar gradativamente de acordo com o valor da aceleração. Então, a gente vai ter aí um movimento uniformemente variado, que varia de maneira uniforme. Quais as relações que a gente tem no movimento uniformemente variado? Pensando no conceito de aceleração, que é a variação da velocidade em relação ao tempo, a gente tem a equação horária da velocidade. Vou grifar ela para vocês. Na equação horária da velocidade, essa equação aqui, substituindo o valor de velocidade final nas equações que a gente já tinha do movimento uniforme, a gente chega aí na relação de espaço em relação ao tempo, né? Qual é a variação do espaço em relação ao tempo quando a gente tem um movimento uniformemente variado. E na ausência de tempo, né? Sem tempo, irmão, a gente tem uma análise aí para variação que a velocidade tem em relação a um deslocamento onde há aceleração. Então, a gente vai ter aí Torricelli. As análises gráficas vão se basear nas funções horárias, né? Que observam aí a posição em função do tempo ou a velocidade em função do tempo. Então, como a gente quer expressar as funções horárias aí, né, quais são as relações que a gente tem com variação de tempo, a gente vai observar os gráficos aqui tanto para posição quanto para velocidade. Lembrando aí que a equação da posição pode ser carinhosamente chamada de sorvetão e a equação horária da velocidade de vovó atleta. A gente vai dar uma olhadinha então para o gráfico em relação à função horária aí do espaço. Então, a gente vai ver a variação do espaço em relação ao tempo. Se a gente notar, se é uma função em relação ao tempo, como a gente tem aqui o tempo elevado ao quadrado, essa é uma função de segundo grau. Numa equação de segundo grau, o gráfico é uma parábola. Então, a gente espera que o gráfico aí de espaço por tempo, numa equação num movimento uniformemente variado, já que é uma equação de segundo grau, seja então uma parábola. Se a gente tem uma aceleração positiva, a parábola tem a concavidade dela voltada para cima. Então, a gente vai ver aí que para o movimento acelerado, a gente tem aí, né, a concavidade da parábola para cima. No movimento onde a aceleração é negativa, a concavidade é voltada para baixo. Então, se a gente observar aqui, a gente tem um movimento que tem uma parte dele que é retardado, né? A aceleração está negativa aí, deixando a velocidade negativa também. A gente tem no vértice aí uma inversão de movimento, a velocidade ela vai ser zero aqui no vértice, para ter uma inversão de movimento, e esse movimento começa a ser um movimento acelerado. Então, com uma aceleração negativa, né, a gente começa com um movimento retardado e ele passa a ser um movimento acelerado após a inversão desse movimento. Em um gráfico de velocidade por tempo, uma vez que a relação da velocidade por tempo, né, vai ser o nosso vovô atleta, olha lá, nós temos uma equação de primeiro grau. Numa equação de primeiro grau, o nosso gráfico ele vai ser uma reta. Se a aceleração é positiva, a gente tem um movimento acelerado, essa reta é uma reta crescente. Se a aceleração aí é negativa, né, a gente tem uma reta aí decrescente, a velocidade está diminuindo ao longo do tempo, eu estou retardando o meu movimento. O que a gente não pode esquecer, num gráfico de velocidade por tempo, então a velocidade por tempo, lembram lá do movimento uniforme? Esse gráfico, a área dele vai mostrar pra gente, vai demonstrar pra gente o nosso ΔS. Então, a área de um gráfico de velocidade por tempo sempre vai ser aí numericamente igual à nossa variação de espaço. Por que isso é importante? É muito comum os exercícios de movimento uniformemente variado trazerem aí a análise para um movimento uniforme. Então, quando a gente olha para um exercício
que tem um gráfico onde a velocidade varia e ele precisa trazer essa velocidade para uma velocidade média, como se a gente analisasse o movimento como um movimento uniforme, a gente não pode esquecer, ó, a velocidade média é a variação do espaço, tá bem bonitinho, né? Pela variação de tempo. Então, se a gente precisa, a gente já tem o tempo aqui pelo gráfico, ó, o tempo eu consigo analisar no gráfico, mas a variação de espaço eu não tenho. Eu consigo tirar aqui da área desse gráfico aqui. Então, é muito comum a gente ter exercícios como esse, onde o movimento é uniformemente variado, e a gente precisa analisar aí, né, como um movimento uniforme. Para esse gráfico aqui, a área é um trapézio. Então, base maior, que é 10, mais base menor, que é 6, ó, de 4 até 10, vezes a altura, dividido por 2. Fazendo essa continha aí, essa área aqui vai dar 100. Vou anotar aqui. Então, aqui essa área vai dar 100. Depois você pode fazer ela aí. Lembra que é um trapézio. E se a gente pegar o intervalo de tempo de 10 segundos aqui, ó, olha a nossa velocidade média. Aqui vai dar 10 metros por segundo. Então, essa é uma análise bastante importante que vai juntar aí movimento uniformemente variado com movimento uniforme. A gente tem também o gráfico de aceleração por tempo. Se a gente tem aí um movimento acelerado, a gente vai ver que a nossa aceleração ela é positiva. E se o nosso movimento for retardado, a nossa aceleração é negativa. Uma coisa bastante interessante é que a área de um gráfico de aceleração por tempo, né, se eu pegar a área desse gráfico aqui, vai ser a nossa variação de velocidade. Então, é numericamente igual aí à nossa variação de velocidade. Pessoal, essa foi a discussão sobre os gráficos de movimento uniformemente variado. Gostaria que vocês retomassem as fórmulas de movimento uniformemente variado, fizesse a distinção entre as fórmulas de movimento uniforme. Se precisar, retome a aula de gráfico de movimento uniforme para ver um pouquinho essa diferença. Os conceitos estão lá nas páginas 15 a 18 e de tarefa ficam os exercícios 7 e 8 da página 27. Façam com muito carinho. Bons estudos e até a próxima!